Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia na casa do Pai. Mas essa tarefa que o Senhor me confiou, né? E louvo a Deus por estar sempre podendo ser instrumento na mão do Senhor. Irmãos, não vou demorar muito não, eu sei que o tempo é corrido. Quero dizer para vocês que Deus falou muito diante dessa mensagem e eu creio que Deus também vai falar com vocês. Então, que Deus possa hoje abrir o entendimento de vocês, tirar toda a distração, todo o contratempo, tudo aquilo que impede você se ligar na palavra. Amém? O tema da mensagem hoje é a promessa continua de pé. Está lá em Gênesis. Fala sobre a Arca de Noé. Todos conhecem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu posso ser o mais breve possível. Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículo 13, 14. Gênesis 6, 13, 14. Amém? Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. 14. Fazei uma arca de madeira riginosa ou cipreste. Tu farás de caniços. A minha está um pouquinho diferente. Tá assim, ó. 14. Pegue madeira boa de cipreste e construa para si uma grande barca ou uma grande arca. Só até aí. Pode se sentar, irmãos. Aqui o Senhor Deus vai falar com Noé que a terra estava totalmente pecaminosa, cheia de pecado, as pessoas não davam mais crédito à palavra. E o Senhor resolveu destruir a terra com um grande dilúvio. Só que em Noé, em toda aquela população, em toda aquela geração, o Senhor achou um, que era justamente Noé. Um homem perfeito? Não. Um homem sem defeito? Não. Mas um homem obediente. Um homem que encheu o coração do Senhor de alegria. Então, o Senhor chama Noé e fala com Noé e faz uma aliança com Noé. Noé, eu destruirei essa terra. Destruirei tudo que há na terra. Mas com você não. Com você eu farei uma aliança. Com você eu farei uma aliança. Construa para você uma grande barca da madeira cipreste. Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? É que nessa passagem, o Senhor ele vai ser específico com a madeira cipreste. Só que antes disso, irmão, naquela época não existia chuva. O que havia naquela época era uma neblina que vinha do solo e regava as plantas. Então, naquela geração, era totalmente impossível alguém acreditar que acabaria a terra, o mundo, com um dilúvio, com chuva. Porque naquela época não havia chuva. Só havia uma neblina ou um vapor que vinha do solo e regava as plantas na época de Noé. Só que assim, Noé, quando ouviu essa palavra de Deus, ele não questionou, ele não murmurou. Ele tinha seus 500 anos, levou 120 anos para construir um grande projeto, um grande propósito. Com um povo totalmente rebelde, um povo que não estava nem aí para a palavra de Deus. Só que ele resolveu fazer. E sabe o que chama atenção? Porque era algo totalmente inacreditável. Fora do normal. Fora de lógica humana. Construiu uma grande embarcação, uma grande barca, sendo que naquela época eles tinham que furar o poço para obter água. Ou ir a alguns rios e riachos para conseguir água. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus vai falar comigo e com vocês nessa noite. E se Deus pedir para você algo improvável, você o faria? Mesmo que a tua expectativa seja frustrada.
Mesmo que quando você olhe para a sua realidade de vida, veja que não tem como fazer. Você está disposto a obedecer, mesmo quando os seus olhos não podem contemplar o milagre? Está disposto a obedecer, mesmo quando as impossibilidades são constantes naquela geração? Está disposto a obedecer, mesmo sofrendo humilhação e chacota? Porque naquela época, enquanto Noé construía, as pessoas zombavam. E ele mesmo assim foi. E fez conforme o Senhor fez, determinou. Uma vez, eu vou falar uma ilustração, algo que tem muito a ver com a história de Noé. Um irmão, um varão de Deus, estava saindo da escola bíblica dominical, indo direto para sua casa. Só que ele ouviu uma voz suave no seu coração e na sua mente. Volta, dê a meia volta e entra naquele mercado. Vai na seção de biscoito e plante bananeira durante 5 minutos. Ele pensou assim, não é possível que Deus está mandando eu fazer algo tão constrangedor, tão fora de realidade, tão improvável. Não, isso deve ser coisa da minha cabeça. E continuou dirigindo. Mas uma vez o Senhor soou no ouvido dele e no coração dele. Vá, faça o retorno, entra naquele grande mercado, vá na seção de biscoito e plante bananeira durante 5 minutos. Eu não quero que você faça 3 minutos, 2 minutos, mas 5 minutos. E ele mais uma vez questionou. Deve ser coisa da minha cabeça. Não tem como ser de Deus algo tão constrangedor, tão humilhante humanamente falando. Ele, se for mesmo o Senhor, não é isso que a gente gosta de fazer? Se for mesmo o Senhor vai confirmar. Só que quantas vezes o Senhor está confirmando coisas nas nossas vidas e a gente está teimando em não fazer por causa de falta de fé, falta de acreditar naquilo que Deus te propôs fazer. E ele ligou o som. E no rádio do seu carro veio uma mensagem falando para ele: obedecer mesmo sem ver. E aí ele entendeu que Deus estava falando com ele. Foi num dia de Guanabara, no dia de promoção, na sessão de biscoito, cheio de adolescente, criança, plantou bananeira durante 5 minutos. Irmãos, foram os 5 minutos mais demorados da vida dele. Imagine, lotado, cheio de gente, as crianças gravando. Ah, louco, maluco, doido. Como é que pode a pessoa do nada plantar bananeira num Guanabara enorme desse jeito? E fazendo chacota, gravando, fazendo outras coisas. E ele, tudo para aqueles minutos passassem o mais rápido possível. Passou. Ele levantou e saiu correndo, voado. Foi quando uma senhorinha atrás dele falou: ei, irmão, volte aqui, deixa eu testificar a sua fé. Você pode ter não entendido nada que aconteceu, mas houve um agir de Deus diante do teu agir. E eu vou te explicar. Eu estou há meses evangelizando essa menina, a estoquista de biscoito, da seção de biscoito. E ela é ateu, não acredita em Deus, e tudo que eu falo da palavra do Senhor, ela faz desdém. E eu estou o tempo todo falando do amor de Deus para ela, falando o quanto ela é amada, o quanto o Senhor escolheu ela. E ela nem aí para mim. E no tom de chacota, ela falou assim: se Deus existe mesmo e me ama, vai vir um louco e plantar uma bananeira aqui na corredor do biscoito. E quem estava lá plantando bananeira? Justamente o varão. Você não precisa crer. Você não precisa ver para crer. Você precisa só exercer, fazer. Então a pergunta não é: você acredita? Você está pronto? A pergunta é: você confia que eu posso fazer infinitamente mais na sua vida? Ainda que as suas limitações sejam visíveis, ainda que as suas limitações sejam constantes, você acredita que eu posso fazer infinitamente mais se você estiver na zona da obediência? E aquele homem foi. E foi assim com Noé também. Noé acreditou, Noé confiou, não se vitimizou,
não olhou para suas características físicas, porque ele tinha seus 500 anos, não olhou para as impossibilidades, mas creu numa palavra que foi liberada direta do céu para ele. Faça, construa e vá fazer que eu vou fazer o inacreditável na sua vida. Que eu vou fazer o extraordinário na sua vida. E ele acreditou. E ele foi e fez. Deus procura pessoas disponíveis para fazer acontecer o impossível na vida da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. O Senhor, ele não precisa que você esteja pronto, mas precisa que você esteja disponível. E hoje a pergunta da noite é: você acredita em mim? Você confia em mim? Porque eu vou fazer coisas grandes na tua vida e no seu ministério. Outra coisa que me chama bastante atenção, irmão, diante dessa mensagem, diante dessa história de Noé, é que enquanto Noé fazia a grande arca, ele foi direcionado por Deus em cada detalhe. Irmão, foram 120 anos construindo e sendo direcionado diretamente por Deus. O Senhor chamou ele e falou para ele: construa. E diante dessa ordem, ele foi até a sua casa e distribuiu funções para sua família. A família acreditou em algo que Noé viveu, que é algo que Noé escutou. Então, olha a importância do seu bom testemunho. As pessoas acreditaram nele, a família acreditou nele por causa do seu bom testemunho. Talvez a palavra de Noé não surgiu efeito naquela geração, mas na família dele surgiu um efeito, porque todos colaboraram para o mesmo propósito. Mais adiante, irmãos, o Senhor vai dizer assim: fazer para ti uma arca da madeira cipreste. O Senhor, ele foi específico. Madeira cipreste. Só que eu fui pesquisar o que é a árvore cipreste. A árvore cipreste tem várias iguais à árvore cipreste. De longe, até parece a cipreste. De longe, ela parece muito com a cipreste. Mas o que diferencia uma cipreste verdadeira das que não são verdadeiras? São os joelhos calejados. A árvore cipreste, ela só dá em lugares próximo de pântanos ou lugares muito úmidos. Ou seja, essa árvore cipreste, a raiz dela cresce tanto para baixo quanto para os lados. E para os lados, são daqueles caroços que eles chamam de joelhos calejados. Ou seja, para baixo dá força, para os lados dá equilíbrio. Ou seja, aquela madeira cipreste foi escolhida, separada para aquele grande propósito. O Senhor já sabia que aquela teria que ser cipreste porque ela suportaria ao tempo, a tempestade, o peso e a grande água. Então, talvez você pense que você não vai chegar muito longe. Talvez você olhe para si mesmo e pense: eu não sou nada diante daqueles grandes pregadores. Eu não sou nada diante de aqueles grandes ministros. Mas o Senhor me chamou aqui para te dizer: você é uma madeira cipreste. Porque você tem valor. Quando eu te fiz com um propósito. Eu te criei com um propósito. E você vai chegar. E não importa a lei da sua... Não importa, independente do pensamento. Se você se vitimizar, se você pensar na sua autossuficiência, o Senhor, Ele te separou para coisas grandes. E Ele vai te capacitar. Você vai chegar. Deus te separou com um propósito. Essa madeira cipreste, ela é resistente a fogo, a água e a insetos. Essa madeira cipreste, ela é tão linda e tão maravilhosa, a perfeição dela, que lá na Amazônia os biólogos estão plantando ela em algumas áreas específicas, para que quando houver a queima, a seca, quando chegar na madeira cipreste, na árvore cipreste, o fogo não se espalhar. E aí dá tempo deles apagarem o fogo.
Olha a magnitude dessa madeira. E Deus, ele sabia o que estava criando antes mesmo de exercer a função daquela madeira. Deus, ele te criou com um propósito e você vai suportar. Você vai chegar. Não importa o que te falaram, não importa até mesmo o que você pensa a seu respeito. O Senhor te separou para algo grande. O Senhor te escolheu e te separou. E você vai chegar. Aleluia. Madeira cipreste. Outro tópico que me chama a atenção é que Deus é Deus de ordem. Deus foi específico com Noé. Noé, eu quero medidas e compartimentos específicos. Não é do jeito que Noé achava ser mais fácil. Não é do jeito que o Noé achava ser mais viável. Ou do jeito de Noé. Mas exatamente o jeito que o Senhor determinou que o fizesse. Deus é Deus de ordem. Muitas vezes queremos coisas grandes e não conseguimos obedecer pequenas instruções que o Senhor está te dando. E Deus está dizendo para mim e para você, o seu primeiro ministério é o seu lar, a sua casa. O seu altar é a sua família. Você precisa colocar a sua casa em ordem. Receber as pequenas instruções de vinda de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que se a gente for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Pequenas instruções que faz grandes efeitos. Eu não sei o que o Senhor te pediu nesta noite. Eu não sei o que o Senhor está te pedindo nessa noite, mas você sabe o que você deve fazer. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe qual é a atitude que você precisa tomar para realizar coisas grandes na sua vida. Talvez as bênçãos que você está esperando está travada porque você precisa amadurecer. Porque você precisa obedecer pequenas instruções. Não adianta, irmãos, pregar bonito, falar a palavra da verdade e vivendo errado lá fora. Cantando lindamente, mas vivendo erroneamente. Deus quer que o respeitamos e colocamos as nossas falhas, os nossos pecados no altar. Direcione para Ele, porque Ele é fiel para te ajudar. Ele é fiel para te perdoar e para te fazer a pessoa melhor. Aleluia. E que Deus falou para mim também, irmãos, é que muitas das vezes estamos obedecendo, mas é uma obediência parcial. Faz o que é certo, mas na hora errada, do jeito errado. Noé, ele obedeceu conforme todas as orientações dadas diretamente por Deus. Ele não fez no tempo dele, do jeito dele. Ele fez como o Senhor determinou que fizesse. Que possamos ser específicos nas nossas orações. Que possamos ser fiéis ao Senhor, até mesmo no pouco. Talvez as bênçãos que Deus quer liberar para você está travada por falta de perdão. Por falta de se humilhar aos pés do Pai. Por falta de descer um pouquinho o seu ego. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa obedecer para crer. Mas Deus está dizendo para mim e para você, creia somente. Porque eu vou fazer coisas grandes através da sua obediência. Obedeça enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é fiel para cumprir, amém? Não adianta querer grandes multidão e deixar de obedecer pequenas instruções. E um exemplo disso é fazer o certo do jeito errado, como eu já mencionei. Certa vez, o pastor já me falou isso, eu gravei e peguei para mim. Porque muitas vezes eu pequei com isso. Nós queremos ser bonzinho, porque somos cristãos, acha que
A gente acha que temos o dever de ser bonzinho. Temos o dever de ajudar. Só que o Senhor também vai dizer que há tempo para todas as coisas. E certa vez o meu pastor, o pastor Clécio, né, nosso pastor, ele falou que uma vez um homem, ele sentiu compaixão de ajudar uma família que estava precisando de uma geladeira. E estava passando uma necessidade, precisando de geladeira. Tinha criança, tinha tudo. E ele foi lá, pegou a própria geladeira e doou. Sem consultar a esposa. Sem conversar com a família. Sem pedir orientação a Deus antes. Fez o que era certo, mas de um jeito errado. Obediência parcial ainda é desobediência. E o Senhor, Ele quer que a gente tenha maturidade para ouvir a voz dEle e exercer com exatidão. Porque não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor determinou para nossas vidas. Talvez você está fazendo o que é certo e achando que está sendo, ganhando galardão, aprovado pelo Senhor, e não está sendo. Porque você está fazendo certo, mas no tempo errado. Fazendo certo, mas de um jeito errado. Então que possamos ser como Noé. Obedecer, ainda que dure 10, 15 anos, 120 anos. Mas que possamos ser obedientes até nos detalhes com o Senhor. Amém? Outra lição que me chama a atenção, irmãos. O tempo da espera. Depois que a arca estava pronta, durou 120 anos. Eu imagino Noé pregando para as pessoas e as pessoas não dando atenção para a palavra que Noé estava pregando. Ó, Deus vai destruir essa nação. Ei, Deus vai destruir. Vai vir uma inundação. E as pessoas não dando atenção porque Noé estava pregando. Para que do que Noé estava pregando. E ninguém dava atenção. E foram 120 anos de muita insistência, de muito evangelismo, de muito trabalho. E mesmo assim ele não deixou de exercer a sua função. De ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele foi e fez conforme o Senhor o determinou. Passou-se, pronto, chegou o momento. A arca estava pronta. Tudo estava do jeito que o Senhor determinou. Entraram na arca os animais, Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Deus fechou a porta. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que após 7 dias que o dilúvio veio. Tempo da espera. Talvez a maior dificuldade na nossa vida não seja nem construir, seja esperar. É você fazer tudo que Deus pediu para você fazer. É você vir todos os cultos, jejuar, orar, campanha. Noé estava dentro daquela grande arca, com os animais, com a sua família e a porta fechada. E nada aconteceu. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, e nada acontecia. Eu fico imaginando as pessoas lá fora batendo na arca e fazendo chacota de Noé. Cadê o seu Deus, Noé? Que você tanto pregava. Aí, ó, tá pronto. A arca tá pronta, você está tudo aí preso. Cadê a inundação? Cadê o dilúvio, Noé? Já se passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Cadê o teu Deus, Noé? Está disposto a suportar, mesmo na aflição? Está disposto a permanecer na obediência e na fé, mesmo não vendo nada acontecer? Está disposto a viver a fé em ação, mesmo que nada venha acontecer? Mesmo debaixo da zombaria, mesmo debaixo das pessoas te humilhando, te constrangendo. Talvez a própria família de Noé estivesse questionando:
Será mesmo, Noé, que isso vai acontecer? Foram tantos anos trabalhando. Olha quantas coisas deixamos de fazer para obedecer. Olha quantas coisas tivemos que renunciar para obedecer. Olha quantas coisas tivemos que suportar para obedecer. E agora está todo mundo aqui. Cadê Noé? Por que nada aconteceu até agora, Noé? Porque para o mundo, quem está dentro da barca, quem está dentro da igreja está preso. Preso a uma doutrina. Preso aos mandamentos. Presos. Só que, na verdade, quem está preso são eles. E nós somos livres. Nós que estamos na casa do Pai, dentro da arca, estamos livres. E quem está preso são eles. Por quê? Veja uma pessoa aqui, fica 3 dias sem tomar. Ela não consegue. Uma pessoa que é alcoólatra, ficar um dia sem beber. Pede para essa pessoa ficar 1 semana sem beber. Ela começa a tremer. O vício faz com que ela perca a noção de si. Perca o autocontrole do seu próprio corpo e da sua mente. Na verdade, quem está preso são eles. E nós somos livres. Porque podemos fazer, mas não queremos. Temos opções de fazer, mas não fazemos. E naquele grande dia, no dia do dilúvio, eles perceberam que quem estava dentro foram salvos. E quem estava fora morreram. Então o Senhor está dizendo assim: eu sou a porta. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: todos aqueles que entrarem serão salvos. E todos serão salvos, aqueles que entrarem na arca. E hoje que a porta ainda continua aberta. Abertas para você entrar, para você se reconciliar com o Pai, para você voltar à nova criatura, voltar à primeira essência, voltar à obediência, voltar para dentro da arca, que é o lugar que você jamais deveria ter saído. Porque quem está dentro é salvo. E sabe qual é o mais interessante? Quem fecha a porta da arca é o próprio Senhor, não é Noé. Então não adianta você criar expectativa em cima do seu esposo, da sua mãe, da sua tia, porque naquele grande dia não tem como eles abrirem a arca para você. Segue-se o juízo. Então hoje o Senhor está dizendo para você: desperta, porque haverá um tempo que não terá mais tempo. Entre na arca, porque é o lugar de salvação. É o lugar de renúncia, é o lugar de obediência, mas também é um lugar de salvação. E através da obediência de Noé, todos da sua família foram salvos. Último tópico, irmão, para me encerrar. O arco da aliança. A promessa continua de pé. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca não foi construir o seu lar. Não foi liberar, sair por aí vendo a sua terra, se a terra era boa. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca é construir um altar e fazer um sacrifício para o Senhor. Um ato de agradecimento. Esse ato de agradecimento chegou até o Senhor. E o Senhor falou com Noé: Noé, a partir de hoje eu farei uma aliança com você e com a terra, que jamais destruirei a terra com o dilúvio. E a prova disso é o arco da aliança, o arco-íris, que até hoje podemos ver e contemplar. O arco da aliança. Passaram-se gerações, civilizações, reis,
gerações, mas a promessa continua. Foi para Noé, mas até hoje os nossos olhos podem contemplar a aliança que o Senhor fez com a terra, com a nossa nação. E o mesmo Deus que fez essa promessa com Noé, te prometeu também que estaria com você todos os dias da sua vida. Te prometeu vitória, te prometeu que estaria com você nesta beleza, te prometeu que dará o melhor para ti desta terra. Mas isso tudo se você obedecer e crer. Aleluia. Então que a aliança continue de pé. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez, mas ela ainda continua de pé. Ela não morreu. E a única pessoa capaz dessa aliança, dessa promessa não se cumprir na sua vida, é você mesmo. É se você não entrar na arca, se você não entrar na obediência, se você não aceitar Jesus, ou não se reconciliar com o Pai, essa promessa não vai perdurar na sua vida. Pode continuar na sua geração, pode continuar na sua família, mas o Senhor depende de você para que a salvação chegue na tua casa, na sua família, no seu ministério. Amém? Então que receba essa palavra da parte de Deus. Entre na arca enquanto é tempo, e a promessa ainda continua de pé. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.